Olá! A aula de hoje é sobre sociologia política. O que é sociologia política? Na verdade, muitas são as disciplinas que tratam sobre o poder. Chegamos a nos questionar o porquê de tanta especialização em torno de um mesmo tema, a política. Então, uma boa forma de definir a sociologia política é diferenciá-la dessas outras abordagens, como da ciência política, da filosofia política e da sociologia da política. Vamos começar então fazendo essa distinção entre a filosofia política e as ciências da política. A filosofia. A filosofia é uma forma de saber diferente da forma de construção do conhecimento científico. A filosofia se caracteriza por um saber dedutivo. O que é um saber dedutivo? A dedução é justamente uma reflexão que parte de uma teoria e chega a uma nova teoria. Ou seja, é um saber rigoroso, é uma construção reflexiva que vai do teórico para o teórico. Não significa que o filósofo não tenha preocupação com a realidade, mas ele faz uma indagação sobre a essência, sobre o fundamento das coisas e não se ocupa de buscar dados na história, de buscar dados na realidade. Com uma reflexão rigorosa, com uma reflexão lógica, o filósofo quer saber o fundamento do poder, por exemplo. É essa a preocupação básica da filosofia política. Platão é um bom exemplo de um típico pensador filosófico. Ele pensou sobre o estado ideal, sobre o que deveria ser o estado. Fez isso a partir de uma reflexão abstrata, a partir de um raciocínio lógico, indagando sobre como deveria funcionar o poder, sobre como deveria funcionar o estado. Alguns cientistas se aproximam do saber filosófico e alguns filósofos chegam a fazer uma produção de conhecimento quase científica, mas existe essa distinção, no sentido de que a filosofia é dedutiva e a ciência é indutiva. Mas a filosofia também contribui com a ciência na medida em que observa a forma da produção do conhecimento científico e a validade da produção do conhecimento científico. Nesse sentido, então, ainda que a filosofia seja abstrata, ela não é um saber menor do que o saber científico e ela fornece as bases, os fundamentos da reflexão científica. Mas o que é a ciência? A ciência se caracteriza por ser, então, um saber indutivo. Por mais que o cientista parta de teorias anteriores, às vezes até teorias filosóficas, e chegue a novas teorias, o momento fundamental da produção do conhecimento científico é o momento que vai do particular para o geral, ou seja, o momento que vai dos dados empíricos, dos dados coletados na experiência para o teórico, para a produção de novos conhecimentos. Nesse sentido, então, o saber científico é indutivo. Ele parte dos dados, parte da análise dos dados para chegar a novas reflexões abstratas. Nesse sentido, um cientista não busca a essência, não busca o fundamento último, mas muito mais as variações, as comparações, as análises dos processos históricos. Podemos pensar num exemplo. Se propuséssemos um tema para um filósofo e para um cientista, um mesmo tema, a liberdade, como eles procederiam? O filósofo se perguntaria sobre a essência da liberdade, o fundamento último da liberdade, o valor da liberdade para a humanidade. Por sua vez, um típico cientista iria analisar as variações em torno da liberdade. Por exemplo, ele poderia associar liberdade à educação e se perguntaria: será que sociedades ou pessoas com níveis educacionais mais elevados têm experiências e valores de liberdade diferentes das pessoas com níveis de escolaridade mais baixo? O cientista, então, buscaria dados, faria entrevistas, faria observações e, a partir desses dados empíricos,
desses dados da experiência, coletados com metodologia rigorosa, ele chegaria a determinadas conclusões, faria, portanto, a análise desses dados buscando relações causais entre liberdade e escolaridade. Muito diferente do procedimento filosófico que tentaria, com rigor lógico, com rigor conceitual, refletir sobre a essência da liberdade para a humanidade. A filosofia política. Qual a característica da filosofia política? Como um pensamento filosófico, ele é dedutivo. Os clássicos da filosofia política, na modernidade, são Rousseau, Locke e Hobbes. Qual a preocupação básica desses pensadores em relação ao poder? Como típicos filósofos, eles se perguntaram sobre o fundamento do poder, sobre a essência do poder e, num certo sentido, sobre o que deve ser o poder, sobre o que deve ser o Estado na sociedade moderna. Sendo assim, eles usaram um recurso da imaginação, um recurso da abstração e pensaram sobre a origem do poder, sobre a origem do Estado. Essa filosofia política clássica tem um recurso típico, um recurso tipicamente filosófico, ou seja, de imaginar que lá na origem das coisas nós podemos encontrar a sua essência. Mas veja bem, esses filósofos não vão usar o recurso da coleta de dados, não vão fazer uma arqueologia sobre a origem do Estado. Eles vão fazer uma reflexão lógica, rigorosa, uma reflexão abstrata sobre essa origem do Estado para encontrar a sua essência. Procedendo dessa forma, esses filósofos políticos imaginam então que